Continuando aqui com o livro, no livro de 1 Reis, e hoje no capítulo 19, ainda aprendendo um pouco com a palavra de Deus, e assim, falando um pouco sobre o Elias, né, o profeta Elias, o profeta muito abençoado. Elias foi o profeta que profetizou, que disse que não haveria chuva e não houve chuva. E também o Elias foi o profeta que venceu ali os 400 profetas de Baal, né? Deus agiu ali através da vida dele, né? Quando ele orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu e consumiu ali, né? E destruiu ali o altar, né? Dos profetas de Baal. E com isso ele arrumou uma inimiga, né? A Jezabel. A Jezabel é a esposa do rei Acabe, e ela se levantou contra ele, ameaçou ele. E ele teve medo e ele fugiu para o deserto. Então o profeta aí que orou a Deus, né, profetizou, e Deus fez tantas coisas através da vida dele, e agora ele foge para o deserto, mediante a ameaça de uma mulher. Então, vou ler rapidamente aqui no versículo 2, capítulo 19, diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, ela está dizendo assim, certamente eu vou fazer com você como você fez com os profetas de Baal. Quer dizer, eu vou te destruir, eu vou te matar. E o profeta teve medo e ele fugiu para o deserto, né? E ele fugiu e então... Mas Deus viu essa fuga dele. Deus esteve com ele nessa fuga dele. Então, o nosso Deus é aquele que está conosco nas nossas batalhas, que vê, né, as nossas... Quando nós vencemos, ele vê e ele está junto, ele chega junto, ele nos ajuda, ele vence juntamente conosco. Mas também é o Deus que nos vê na hora do medo, na hora da fragilidade, entendeu? Na hora que nós temos medo, ele também nos vê e ele chega junto de nós. Ele não nos abandona em nenhum momento. Então Deus é assim, Deus não é assim, vamos dizer, interesseiro. Ai, você só me interessa quando você está bem, cheio de fé, lutando, vencendo. Quando você está com medo, você é medroso, eu não quero saber de gente medrosa. Assim, né? Deus não é assim. Deus está conosco em todo tempo, nas nossas vitórias, nas nossas derrotas, nossos medos, nas nossas fragilidades. Porque nisso nós vemos, nessa questão do medo, a nossa humanidade, é o nosso lado humano. Nós temos isso e Deus entende isso. E Ele nos ajuda. Então Deus viu, né, o Elias sujão, com medo, fugindo com medo. Mas Deus não o deixou e Deus foi lá até ele, né? E diz assim, olha... diz assim, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Olha isso. E disse, já basta, ó Senhor, toma a minha vida, toma toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deprimiu, né? Pediu até a morte. Então, realmente, ele estava assim, não estava bem. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou. Olha isso. Ele disse, levanta-te. Gosto dessa expressão, levanta-te. Animar, sabe quando anima? Levanta-te. Te dou uma ordem, né? Levanta-te. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tomou e tornou a deitar-se. Então ele se alimentou aqui.
Só que ainda não estava legal e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez tocou na segunda vez e disse: levanta-te e come, porque muito grande te será o caminho. Ou seja, dizer assim, você tem muito o que fazer, levanta, né? Então, Deus alimentou ele. Então, o anjo do Senhor alimentou Elias e o animou e disse: levanta, porque você tem muito o que fazer ainda. Entendeu? Então, nosso Deus é assim. Ele cuida de nós, nos nossos medos, nas nossas fragilidades, e ele nos alimenta, né? Então, eu pensei também em dizer assim para você, se você aí está numa situação, né? Sabe quando você lembra que você já foi uma pessoa muito fervorosa, uma pessoa cheia de fé, cheia de, sabe, orava e Deus respondia, né? Aquela coisa boa, né? Aquela de ver Deus agindo, e de repente você está aí numa situação que você se vê com medo, desencorajado. Jamais pense, meu Deus, eu acho que o Senhor não está me vendo, me abandonou, me esqueceu. Jamais pense isso. Entenda, isso é só o seu lado humano. Isso é só a nossa fragilidade humana. Mas alimente-se, escute Deus te falar, levanta-te. Alimente-se da palavra de Deus, entenda que sempre houve isso. Isso não é só coisa sua, fragilidade sua. O profeta Elias, olha, o homem de Deus que orou, profetizou, ele profetizava e acontecia. Esse homem também teve medo e pediu a morte, mas Deus o ajudou e o animou. Esse é o nosso Deus, o Deus de Elias que está comigo e contigo. Levanta, alimente-se da palavra de Deus, tenha bom ânimo. E você tem muito o que fazer ainda nessa terra. E o Deus que está contigo, né, que nas suas vitórias, também é o Deus que está contigo nas tuas lutas, nos teus medos. Deus jamais vai dizer assim, olha, agora você não serve mais porque você está com medo, está fugindo, está querendo morrer, você não me interessa mais. Deus não é assim. Deus não é assim que abandona o soldado ferido, mas ele traz o soldado ferido e o cura, né? E o coloca de pé. Esse é o nosso Deus. Continue firme com Ele, falando com Ele de perto, caminhando com Ele, cuidando aí do teu relacionamento com Ele. E assim a gente vai caminhando de vitória em vitória. E assim seremos um grande exército que servimos a Deus, que declaramos que o Deus de Elias, o Deus da Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que Deus te abençoe hoje e sempre.